Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre a grande lacuna que existe no elenco do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque desde o início da temporada, a camisa 9, a posição de centroavante, tem sido motivo de muita preocupação e de inúmeras discussões e debates entre os torcedores do Atlético Paranaense nas redes sociais. E depois de 16 partidas disputadas em 2025, já dá pra gente ter uma ideia da figura atual, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque o Atlético tem sim um problema, por mais que talvez não seja tão grande, tão gigante como algumas pessoas querem fazer parecer. E explico, a gente vai analisar nome por nome entre as opções disponíveis no elenco. E como não poderia ser diferente, vamos começar por Gonzalo Mastriani, centroavante uruguaio, que o Atlético contratou na última temporada do América Mineiro e que teve um bom início de passagem pela Liga Arena, porém acabou tendo uma queda de rendimento muito sensível na reta final da última temporada e em 2025 também não emplacou, não conseguiu se recuperar ou fisicamente, ou tecnicamente, ou mentalmente do período que ele passou afastado dos gramados, e a sensação é que o Mastriani não tem conseguido contribuir com quase nada nesse momento. Ele não faz gols, que seria a sua principal característica como centroavante, ele não baixa para articular jogadas, ele não pressiona de maneira tão agressiva quando o Atlético perde a posse de bola, inclusive isso foi motivo de uma discussão recente entre o centroavante uruguaio e o técnico Maurício Barbieri, e nesse momento o centroavante uruguaio ele levanta mais questões do que dá certezas, tanto é que, na minha modesta opinião, se o Atlético tiver propostas formais de Vitória, de Juventude ou de qualquer outro clube interessado no Gonzalo Mastriani, eu acredito que esse é o momento de dar saída ao jogador e tentar recuperar pelo menos parte do que foi investido na sua contratação, porque nesse momento eu não acredito numa recuperação do Mastriani, eu acredito que ele não tenha condições de voltar a render no nível que dele se espera, inclusive considerando o investimento que foi feito para contratá-lo. Um segundo nome disponível no elenco do Atlético é o do Matheus Babi, né, que tem jogado bastante recentemente, até pela lesão do Allan Kardec e pelo mau momento técnico do Gonzalo Mastriani. E o Matheus Babi, gente, por mais que muita gente vai ficar chateada com o que eu vou dizer, ele não é um jogador completamente inútil. Ele está sim abaixo daquilo que o Atlético precisa, mas ele consegue fazer coisas, por exemplo, que o Mastriani, que seria em tese muito melhor que ele, não tem conseguido. O Matheus Babi tem conseguido sustentar algumas jogadas, não sempre, mas às vezes sim. Tem conseguido fazer a pressão necessária no momento pós-perda, mas a verdade é que tecnicamente ele tem deixado bastante a desejar, seja como um definidor de jogadas, perdendo oportunidades em número preocupante, ou seja, inclusive participando da construção. O Matheus Babi, que no melhor momento da carreira pelo Botafogo, antes de chegar ao Atlético Paranaense, foi um jogador que se destacava justamente por ter essa mobilidade, essa velocidade, essa capacidade de se deslocar pelo campo, de participar em diversos momentos do jogo. Acabou perdendo, né, essa capacidade no momento em que sofre aquela lesão grave que ele teve no seu primeiro ano de Atlético. Depois disso nunca mais voltou a ser fisicamente, tecnicamente o mesmo jogador que o Atlético pagou 12 milhões de reais para contratar. Salvo engano, ele chegou a ser, durante um curto período de tempo, a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. E a verdade é que nesse momento o Matheus Babi, na minha concepção, não pode ser nem o centroavante titular e provavelmente nem uma primeira opção no banco de reservas. Eu ficaria confortável com o Babi sendo uma terceira opção de elenco, mas para surpresa de quase ninguém. Vocês que acompanham o canal aqui já sabem, eu já imagino o que eu vou dizer agora. Se for para ter o Matheus Babi como terceira opção de elenco, eu preferiria ter um jogador ou um jogador mais jovem ou ter um jogador das categorias de base. Não veria por que mantê-lo também nesse momento. Faria pouco sentido na minha cabeça. O terceiro nome disponível é desses que nós temos até agora o melhor. Allan Kardec fez um início de temporada surpreendente pelo Atlético, mesmo quando chegou fisicamente estando bastante abaixo, conseguiu corresponder marcando gols, conseguiu se corresponder sustentando jogadas, participando da articulação, sendo um líder e uma referência em campo. É um jogador que tecnicamente é bastante superior aos seus pares no elenco do Atlético e que poderia sim ser uma opção de centroavante titular. Eu não teria grandes problemas com isso, não fossem duas questões. O Allan Kardec
Ele é um jogador de 36 anos de idade que acabou de passar por um problema, não sério, mas acabou de passar por um procedimento cirúrgico no joelho. A gente não tem como prever como ele vai voltar a campo, em que condições e quanto tempo ele vai precisar para se recondicionar em relação àquilo que ele vinha apresentando. E existe um risco dele não conseguir voltar a apresentar o mesmo rendimento de antes, embora eu não acredite nisso, acho que ele deve sim voltar bem. Agora, o fato de ele ter 36 anos de idade não me permite imaginar que ele possa ser um jogador de 30, 35, 38 partidas de Série B de Campeonato Brasileiro, com viagens longas, com um jogo quarto e domingo, com as dificuldades impostas pela Série B do Brasileirão. E aí o melhor papel para ele, na minha concepção, é de primeiro reserva, ou pelo menos de um centroavante titular, mas que tenha um reserva de um nível muito próximo ao dele. Então o Allan Kardec é uma das poucas boas notícias que o Atlético teve nesse início de temporada. E aí a gente tem que falar também de Renan Peixoto, contratado recentemente da Portuguesa, depois de um desempenho interessante no Campeonato Paulista, e que no Atlético é motivo de muitas incertezas ainda, né? Tem trabalhado para se recondicionar, para se colocar à disposição da comissão técnica, mas não entrou em campo com a camisa do Atlético, e por esse motivo fica difícil a gente prever o que ele pode ofertar de fato. Mas a amostragem que a gente tem dele até esse momento, seja em Campeonato Paulista, seja na passagem dele pelo futebol austríaco, não me permite projetar um Renan Peixoto sendo um centroavante titular à frente do Allan Kardec, por exemplo. Tende a ser um jogador de terceira opção no banco de reservas, um jogador bem menos de bem menos repertório técnico na comparação com os seus equivalentes no elenco do Atlético. E aí a gente tem um grande problema, porque nós temos 3 jogadores não confiáveis e um jogador parcialmente confiável, né? O Allan Kardec é tecnicamente confiável, mas tem toda essa questão do retorno de lesão, da idade dele e do enorme número de partidas nas quais o Atlético precisaria contar com ele para que ele fosse uma opção segura de centroavante. E aí, gente, a conclusão não é muito diferente da que você imagina. O Atlético precisa sim contratar, precisa ir ao mercado, seja nesse mercado agora, seja nessa janela, desculpem, de março a abril, né, pós-campeonatos estaduais, seja na metade do ano, pré ou pós-mundial de clubes, e encontrar um nome de centroavante que chegue para realmente oferecer mais uma opção de segurança ao Maurício Barbieri, porque o Atlético depende de um bom centroavante para funcionar. O Luiz Fernando pode fazer esse papel, mas não é a melhor função dele, e desperdiçar um dos jogadores principais do elenco fazendo um papel que não é 100% confortável para ele não me parece um caminho. Então o Atlético realmente precisa ir ao mercado. Um dos nomes que foi ventilado e que até me agrada, conforme o shorts que eu publiquei mais cedo, é o do Pablo Juan, centroavante de 22 anos do Londrina, e que o Atlético teria sondado recentemente. Vamos ver como é que essa situação evolui, mas também não é um jogador que chega com grandes certezas, então o Atlético realmente precisa se movimentar no mercado e encontrar pelo menos mais um jogador de confiança para essa posição o mais brevemente possível, e também dar saída a alguns desses jogadores que eu mencionei. Acredito que principalmente o Gonzalo Mastriani e o Matheus Babi. O Renan Peixoto acabou de chegar, o Allan Kardec deve ser útil, e o Atlético precisaria ter mais um que poderia chegar no mercado, ou que deveria chegar no mercado. Então, gente, é isso. Solução para o Atlético, para o centroavante do Atlético nesse momento, é mercado de transferências. Não tem muito para onde fugir. Quero saber também a opinião de vocês. Claro, o que vocês acham de cada um desses nomes que estão disponíveis no elenco do Atlético? Deixem aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.